Quando eu bati o meu 5 por 22, mandei mensagem, agradeci, porque era uma coisa muito fora da minha realidade. Eu ganhava R$ 2.000 por mês. E a gente sabe que hoje em dia R$ 2.000 por mês, para quem tem casa, carro, família, precisa ir no mercado. Para te dizer, sobrava 100, R$ 200 no meu pagamento todo mês. Eu acredito que ainda é pouco. Eu não quero parar, né? Eu quero evoluir cada vez mais, mas hoje eu já tenho essa liberdade de poder comprar uma roupa, de poder comprar um calçado, de poder ir no mercado comprar o que eu quiser comprar e não vai fazer falta. Boa tarde, Érica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Eu coloquei aqui a primeira pergunta, qual que é o seu nome? Eu já falo, Érica, né? Então, Verdade. deixa que eu te apresento. Érica Passos, qual que é a sua cidade? São João Batista, Santa Catarina. São João Batista, Santa Catarina. Legal. E qual que é a sua profissão? Eu sou terapeuta capilar. Maravilha. A gente está fazendo essa entrevista como um estudo de caso, né, do agente escalável, porque você conseguiu bater os seus 5 por 22. Então, eu vou te fazer algumas perguntas para a gente te conhecer melhor e entender mais sobre os seus resultados, porque uma coisa que eu sempre falo nas redes sociais é que o sucesso ele deixa pistas. O que deu certo para você pode dar certo para quem está assistindo a gente, e esse é o meu objetivo, extrair o máximo de informações possível do seu estudo de caso para poder ajudar outras pessoas também. E eu queria Sim. começar te perguntando como que você me conheceu, como que você chegou até mim. Então, mais ou menos há um ano atrás, eu comecei a te seguir e comecei a prestar atenção nos posts, né, com os posts bem atrativos, né, como aquele, por exemplo, não coloque a gente seu horário, e isso começou a me instigar a saber por que não, né, por que não a gente seu horário. E a partir dali eu ainda não atuava na área da terapia, já tinha feito diversos cursos, só que ainda estava trabalhando em empresa aqui na minha região. Então, comecei a consumir o seu conteúdo, comecei a entender um E pouco mais como de que, marketing. rapidinho, como que era essa empresa? Me conta mais ou menos o contexto. Era na área da beleza? Não, era uma empresa de calçado, calçado feminino. Porque São João Batista, ele é o polo calçadista, né, de Santa Catarina. É a empresa que mais produz calçado em Santa Catarina. Então, aqui é muito comum na nossa região ter várias empresas de calçado e a maioria das pessoas trabalham nessas empresas. Então, eu estava trabalhando nessa empresa há 11 anos já. Então, eu trabalhava nessa empresa e, em paralelo, comecei a fazer os cursos de terapia, comecei a me interessar por essa área e comecei a te seguir e consumir o teu conteúdo. E isso foi, né, do ano passado, mais ou menos por essa época, acredito que no começo do ano. Em outubro, eu abri o meu espaço. A gente vinha construindo, reformando. Então, em outubro, eu consegui abrir meu espaço e ainda consumindo os teus conteúdos, as lives e tudo mais. E em outubro, eu comecei a atender em paralelo com o meu trabalho na fábrica. Então, eu ia de manhã, né? A gente trabalha das 7 da manhã às 17 horas, 17h20 por aí. Então, ia de manhã, voltava ao meio-dia, almoçava, ia de tarde, voltava à tarde e começava a atender depois desse horário de expediente na fábrica. Aí eu comecei a atender com a terapia, comecei já a ter algumas clientes, tinha clientes que já sabiam que eu estava cursando, então elas disseram, depois quando terminar o teu espaço, né, eu já quero ser atendida e tudo mais, então já tinha algumas clientes em paralelo com esse meu trabalho na fábrica. Final do ano foi muita correria, né? Como eu trabalhava só à noite, então era mais corrido, mais pesado. E no começo do ano, em janeiro, em fevereiro, em meados ali de fevereiro, eu decidi sair da empresa. Então, eu decidi sair da empresa depois de 11 anos trabalhando lá e ficar só com a terapia. Já tinha o meu espaço montado, já tinha uma reservinha ali para imprevistos, então eu decidi sair. Que E legal. nesse. Assim, eu vou te interromper algumas vezes quando eu Uhum. achar que alguma coisa é interessante para as pessoas. Você me trouxe uma ideia assim, que muita gente me relata. Estou trabalhando no CLT,
quero abrir meu espaço, quero trabalhar na área da beleza, alguma coisa do tipo. Então é exatamente o seu perfil. Então eu vou te fazer uma pergunta: como que foi essa transição para você? Teve alguma dificuldade para você, seguir para a área da beleza, no caso terapia capilar? Me conta também como que você chegou na terapia capilar, por que que você escolheu essa área, se teve algum desafio para você fazer essa migração. Acho que é muito interessante saber desses bastidores. Sim. Então, o meu primeiro curso, eu tenho faculdade, né? Sou formada em pedagogia. Então, eu fiz a pedagogia mais ou menos há uns 4 anos atrás. Eu acreditava que era isso esse é o meu propósito, digamos assim. E só que antes disso, antes de cursar a terapia, quando eu era mais nova, eu trabalhei mais ou menos uns 4, 5 anos em salão de beleza. Mas o trabalho em salão de beleza, ele não me atraía. Então, eu trabalhava, era uma renda extra, né, que me ajudava, enquanto naquele momento que eu precisei, me ajudou bastante, mas não era algo que me atraía pelo ambiente de salão. Então, eu saí dali, comecei a trabalhar na fábrica, né, já ingressei muito nova ali, com 18 anos eu já comecei a trabalhar na fábrica, e mas ainda não era aquilo, porque a gente começa a trabalhar no CLT mais por uma necessidade, não é aquilo que a gente quer fazer a vida inteira. Então, eu comecei a trabalhar na empresa e depois disso eu comecei a cursar pedagogia, porque eu acreditava. Naquela época, né, esses anos atrás, tinha muita falta de professor na minha região. Então, eu pensei, eu gosto de ensinar, e está faltando professor, por que não? E eu comecei a cursar pedagogia, gostei muito, aprendi bastante. Só que quando eu fui para a parte prática, que era como é que chama? Fugiu a palavra. Os. Fugiu. As aulas, como Não, eventual. os estágios, desculpa, estágio. Quando eu parti para o estágio, eu comecei a perceber que era muito diferente do que eu imaginei que era. Então, na lida ali, na relação com os outros professores, era uma coisa muito corrompida. Então, eu não conseguia exercer aquilo que eu tinha aprendido na faculdade dentro de sala de aula. Meus estágios, a maioria foi em creche, né? Então, eu não conseguia exercer aquilo que eu aprendi na faculdade e aquilo me frustrou muito. Eu disse, eu não posso trabalhar com uma coisa que eu nunca vou conseguir fazer aquilo que eu acredito que vai ser melhor para a criança, que vai ser melhor para a pessoa que eu estou prestando aquele serviço. Então, eu sempre prezei muito pela ética, sabe? Então, eu queria entregar para a pessoa aquilo que realmente eu sabia que ia dar resultado, que eu sabia que era o correto, né, naquela ocasião. E quando se trata de criança, a gente tem que primeiro amar, né? Então, a criança, ela é muito, né? E tem dias que vai estar bem, tem dias que não vai estar. Então, a gente tem que ter aquela sensibilidade. Não pode ser uma coisa engessada para trabalhar com criança, e eu não consegui exercer de fato aquilo que eu pretendia com a pedagogia. Então, aquilo me Uhum. frustrou. Eu E ainda assim, trabalhando. só para a gente só para não perder esse assunto, que eu acho que ele é muito interessante para mim, e com certeza tem muitas mães aqui assistindo a gente também. Você pode me contar um pouquinho mais sobre essa questão do engessado na educação? Que eu acho que isso também pode ser um dos problemas da nossa nação, né? Sim. Algo aí te decepcionou da pedagogia por causa desse engessado ou por causa da profissão mesmo? Você poderia contar mais para a gente esse bastidor? Assim, duas coisas que me decepcionaram nessa área foram os professores, a rixa entre os professores, que é muito grande, pelo menos na minha região. Eu não sei como é que funciona no restante dos estados, né, das cidades, mas aqui existia uma rixa muito grande, então era um puxando o tapete do outro para se achar melhor que o outro, não tinha união para que aquele trabalho fosse uma coisa sadia. Então a gente via professores em depressão, professores frustrados com o serviço, justamente por causa dessa briga. E eu já, opa, se for uma coisa para ser ruim para minha saúde mental, já não, né? E em contrapartida também tinha o fato do engessar
da educação. Porque na creche, muitas pessoas não sabem, mas existem protocolos que precisam ser seguidos. Por exemplo, eu chegava de manhã na escola, na sala de aula, eu era estagiária, tinha as duas professoras, eu chegava como estagiária, e a gente recebia as crianças de manhã, cedo, a partir das 6 horas da manhã, que já a creche de 6h30 já está disponível para receber essas crianças, e o meu estágio eu fiz no inverno, então era muito frio. Então, quando essas crianças estavam chegando, eu já ia botando colchonete no chão para as crianças sentarem e tal, já ia ligando a televisão, porque existia esse período das 6h30, 7h30, 8 horas, até os pais trazerem todas as crianças, né? Para a gente começar, de fato, com as atividades. E eu não podia fazer isso. Aí a professora me chamou a atenção, ela disse, não, pelo amor de Deus, empilha os colchões de novo, deixa eles sentados no chão. Só que era muito frio. Aí isso já foi uma coisa que eu disse, nossa, eu não vou poder pôr um colchonete para as crianças sentarem porque a diretora vai passar e vai achar ruim. Eu não vou poder ligar uma televisão para elas se distraírem enquanto as outras crianças estão chegando, sendo que tem uma televisão, sendo que tem um colchonete na sala disponível. Aí eu não, aí, né, respeitava, disse, não, tudo bem, botei de volta, as crianças todas sentadas no chão. Gente, é frio, é piso, é gelado. Eu falo por ti, né? Tu olhando a tua filha sentada no chão, né? Qual é o teu sentimento? Ah, não, filha, senta no tapete. Não, filha, o pai vai botar um colchonete, alguma coisa para que não seja frio. Então, essas coisas aí me magoavam um pouco, sabe? Me frustravam, na verdade, porque eu não poderia exercer a minha parte humana. Existia um protocolo ali que precisava ser seguido. Por exemplo, na hora do lanche, a criança não queria comer. E eram crianças, eu estou falando do maternal 2, então eram crianças de 4 anos, nessa faixa. A criança não queria comer, por exemplo, então eu sentava do lado. Mas, gente, muito instintivo meu, assim, de fazer, sabe? Porque eu praticamente criei meus 2 irmãos pequenos, então era instinto, assim, de lidar com criança mesmo. E sentava do lado e tentava dar na boca da criança. Não pode fazer. Aí ele disse, não, tudo bem, né? Não faça. Então, a criança estava meio agitada, eu tentava distrair, levar para fora da sala para dar um brinquedo, porque tem criança que é assim mesmo, não pode. Então, isso tudo foi me decepcionando nessa área, e quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu não queria exercer. Nossa, 4 anos para. Eu entendo que, bom, você está 11 anos nessa empresa, eu entendo que para você ter ido buscar uma faculdade é sinal que você queria sair, você queria Sim. trilhar uma nova Desde a área. época da faculdade eu já queria sair. E aí, de repente, você se depara com essa, digamos que essa decepção na área da educação, né? E é uma coisa Sim, que eu acho fascinante aqui em Portugal, sabe? A gente está aqui há pouquíssimo tempo, a minha filha está na escola há uns 2 meses, mais ou menos, e eu acho incrível que aqui não tem essa parada engessada. A professora simplesmente fala: olha, hoje a gente vai no parque. Elas pegam e vão no parque. E, sim, a gente vai fazer tal atividade. Eu até perguntei para ela sobre isso, porque teve em algum momento que, talvez seja você, inclusive. Eu sei que eu conversei com alguém numa live e a pessoa me falou sobre essa questão da educação ser engessada, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro quem era que foi. Aí eu conversei com a professora, ela falou, não, aqui, nossa, ela até achou meio um absurdo, sabe? Falou, não, imagina, a gente tem que desenvolver a autonomia das crianças, tem que ser um ambiente de trabalho, né? Cada dia pode acontecer alguma coisa, não faz sentido ser uma regrinha, assim, enfim. engessado. Exatamente. Até porque a nossa vida não é engessada, nem um pouco. Isso Ainda que mais você da está criança. contando, sim, isso que você está contando para mim é um belo exemplo disso, né? Você estava lá na fábrica, e aí você fez 4 anos de faculdade, decidiu que não era aquilo, não é engessada. A coisa mais previsível que existe no mundo são os imprevistos. Olha só, eu Sim. acredito muito nisso. E estou muito curioso para saber o fechamento dessa história. O que aconteceu? 4 anos estudando, resolveu desistir. Como que você chegou na terapia capilar? Sim. Aí terminei a faculdade, me formei,
decidi que não era aquilo e continuei trabalhando na fábrica, porque a fábrica, o CLT, ele é muito seguro, né? Antes da gente entender como é que funciona, a gente acha que é muito seguro. E continuei trabalhando ali, só que ainda tinha dentro de mim algo que dizia que eu precisava correr atrás, porque não era aquilo que tinha, que, né, que eu acredito muito em Deus, né, que Deus tinha para mim, não era o meu propósito. Então, eu sempre fui de buscar muito conhecimento, de fazer bastante curso, e eu fiz um curso que o intuito do curso era descobrir o meu propósito. E nesse curso, eu descobri que eu não gostava do ambiente de salão, mas gostava de mexer com o cabelo. Não gostava do que era feito no salão, mas eu gostava de interagir com essa parte capilar. E foi onde eu quis partir para a saúde dos fios. Aí eu fiquei pensando, mas deveria existir alguma coisa que se tratasse de saúde. E né, naquela época, mais ou menos há uns 3 anos atrás, não se falava tanto de terapia capilar, ainda é algo desconhecido, mas hoje já está um pouco mais disseminado. Mas não tinha cursos assim próximos, online, que a gente poderia fazer, não existia. E eu descobri, de tanto pesquisar, eu descobri a terapia capilar, descobri um curso próximo à minha cidade aqui, mais ou menos, umas 3 horas de viagem. Eu teria que ficar, né, lá nessa cidade, em Jaraguá. E fui. Eu disse, vou fazer. Eu tinha uma bizinha na época, eu disse, vou vender minha bis e vou fazer o curso. Mas foi bem instintivo, sabe? E instintivo que eu acredito muito em Deus, eu acredito que já era o plano que Deus tinha, mas foi muito assim de Deus, eu vou vender e pronto, né? Não quero nem saber. Vendi de um dia para o outro, eu consegui vender minha bis, a minha moto, e peguei o dinheiro, já reservei o hotel, já fechei o curso e fui para lá. E quando eu comecei a fazer o curso, eu descobri que era realmente aquilo que eu estava buscando. Eu, quando eu terminei o curso, eu disse, agora eu tenho a certeza que eu encontrei meu propósito, é a terapia capilar. E eu vou trabalhar para que aconteça. Então, quando eu voltei, já voltei cheia de ideias, cheia de vontade de atuar, e me deparei que eu ia precisar de um lugar para trabalhar. E eu não queria trabalhar em salão de beleza. Então, eu fiquei naquela, eu atendo em salão, não atendo em salão, mas se eu não atender em salão, eu também não vou atender em lugar nenhum, o que que eu faço? E eu... Uma pergunta, qual que é o seu problema, assim, com o ambiente de salão? Eu tô te fazendo essa pergunta, mas eu já imagino alguma coisa, porque eu converso com muita gente, eu sei mais ou menos como é que é. E você me disse que você já tinha trabalhado num salão há um certo momento, pegou uma experiência, aí você Sim. entrou nesse curso de descobrir o que você vai ser, e ela pegou Uhum. bem nesse ponto. Quais são as suas experiências ruins com a questão de salão? Eu acredito que não sejam todos os salões, mas a maioria, eles não trabalham com ética na prestação daquele serviço. E a terapia é totalmente contrário, né? Tu tens que ter o melhor produto, tu tens que ter o melhor equipamento para que tu entregue de fato um resultado para a pessoa. A gente se preocupa em entregar resultados, né? De fato, e a gente não mede esforços para isso. Eu não vou dizer para ti que eu tiro grandes lucros em cima de tudo que eu faço, mas o quê? Eu né, nessa busca por conhecimento, até porque eu tinha começado recentemente, eu entregava tudo que eu tinha, tudo de melhor. E eu vejo que o salão não faz isso. O salão, se eles puderem ter o produto mais barato para ter a lucratividade maior de tudo, eles fazem. Se eles puderem usar uma água oxigenada, por exemplo, para fazer um iluminado, um loiro, de péssima qualidade e para que a lucratividade seja maior, eles fazem. Eu vejo isso. Eles vão. Por isso que as pessoas que vêm fazer uma hidratação comigo, por exemplo, elas falam assim: elas olham para o valor hoje, elas acham um valor alto, mas quando elas vêm fazer, elas dizem assim: é totalmente diferente de salão. O resultado é totalmente diferente do salão. Por quê? Porque é um produto bom, é uma técnica diferente. Então elas Segura um vêm. pouquinho, segura um pouquinho. A também quer. Sabe por quê? É. Porque
A Capitã Lei ensina eles a treinar. A Capitã Tully. É uma cachorra enorme. Entendi. Agora vai lá, ó. Olha aqui, ó, a Érica aqui, tá vendo? Oi? Fazendo uma entrevista com ela. Vai lá. Daqui a pouco eu brinco com você, tá bom? Vamos lá. Eu não vai ter corte nisso, não. Todo mundo vai ver isso. E bora pra Tranquilo. frente. Pode continuar. Então eu vejo que é isso que esse ambiente de salão que eu digo. É um ambiente onde o profissional não trata com ética, não tô generalizando, eu tô falando da minha vivência, né? Daquilo que eu vivi. O profissional não trata com ética, não entrega o produto que de fato a pessoa está pagando. Então, hoje, você vem fazer uma reconstrução, um cronograma capilar, eu estou te entregando o melhor produto do mercado. Eu estou te entregando a melhor técnica de terapia que eu já cursei. E isso gera um resultado diferenciado. É por isso que as pessoas vêm. As pessoas vêm e elas falam, Érica, quando tu falasse que era uma reconstrução que tu ia fazer no meu cabelo, eu não imaginei que ia ficar assim. É muito mais resultado. Érica, tu passa 2 horas fazendo uma reconstrução. Quando eu vou fazer isso em salão, é meia hora. Né? Então, é uma coisa diferente. Eu uso o melhor produto associado à melhor técnica, associado aos melhores equipamentos. Então, tem equipamentos aqui que são realmente bem caros, mas é justamente para entregar esse resultado. É com isso que eu me preocupo, com a entrega do resultado. E eu vejo que tem muito... É que, assim, toda profissão vai ter o lado da prostituição, né? Que é o fazer tudo por dinheiro. E eu vejo que o salão tem muito isso, justamente por ser uma profissão bem disseminada. E eu vejo que a terapia é um jeito de tu tratar com amor, com respeito, com ética, aquela pessoa que está vindo consumir um serviço teu. Então, é esse ambiente de salão que eu falo, que eu me decepcionei, que eu achei que eu não era para aquilo. Né? Porque não é só embelezamento. Então, a terapia vem para trazer uma educação para que a pessoa aprenda sobre a saúde capilar, sobre os benefícios dos tratamentos e que não é só embelezar, não é só alisar, não é só descolorir, não é só iluminar. Não, você precisa tratar, você precisa ter um cuidado, porque senão o seu cabelo vai ter uma vida útil. Ele já tem data marcada de vida útil. Então, ele vai conseguir ter cabelo até determinado tempo e depois acabou. E a terapia vem para estimular para que a gente realmente tenha essa saúde capilar. Tanto que o meu lema é a saúde, a beleza é reflexo da sua saúde. Se você está bem, até para o nosso corpo, se a gente está bem de saúde, isso reflete. Se a gente está uma pessoa doente, isso vai refletir na nossa beleza, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se portar, na nossa aparência. E o cabelo é a mesma coisa. Se ele é um cabelo saudável, ele vai aparentar um cabelo bonito. Agora, se ele é um cabelo destruído, a gente olha para as pessoas na rua, a gente vê. Nossa, aquela ali não cuida. Por quê? A aparência do cabelo está ruim. Ah, mas está pintado. Mas está feio. Porque não está tratado. Então, essa é a diferença do salão para a terapia, que foi o que me atraiu. Esse cuidado, esse respeito, essa ética de tratar, né? Então, eu mostro os produtos, as pessoas querem saber o que tem dentro de cada produto. Gente, tem isso, 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 eu estou usando isso, estou usando o vapor de ozônio, estou usando a alta frequência, estou usando produtos que têm 90% de ativos naturais, é uma marca italiana. Eu explico tudo para a pessoa. Esse shampoo eu estou usando, esse shampoo ele vai fazer um detox do teu couro cabeludo, a gente está usando, ele é um shampoo energizante. Esse shampoo é um shampoo calmante que vai acalmar o teu couro cabeludo, já que a gente já fez esse atrito, né? Esse detox, então ele vai acalmar o teu couro cabeludo para que tu vá para casa e o teu couro cabeludo esteja com pH estável. Então, isso tudo é explicado. Eu dou uma aula para a pessoa quando ela vem aqui. Então, isso tudo já contribui para uma diferenciação do salão. Nossa, você tocou num assunto assim, bem sensível, que eu tenho certeza que nessa altura vai ter gente aqui que vai estar se sentindo um pouco ofendidinha. Eu entendo. Só que eu vou falar uma coisa para você que não gostou muito do que ela falou. É uma coisa que eu costumo dizer, e se você acompanha minhas lives, você sabe, Érica.
Eu sempre falo para as pessoas, por que só 2% da área da beleza fatura os 5 por 22? Que é a meta que eu coloco aqui no curso e por causa dessa meta que eu estou te entrevistando hoje. Se a gente fizer uma conta simples, com certeza você vai concordar. A cada 100 profissionais, e aí eu não estou falando só do salão, não. Pode ser qualquer área, tatuador, mecânico. Vamos falar de mecânico. Você vai arrumar teu carro, a tua bis, num mecânico. A cada 100 mecânicos, eu acho que uns 70, chutando baixo, uns 70 não tem aquele capricho acima da média. Se não for mais. Isso a gente pode colocar na micropigmentação, na área da minha esposa, isso pode colocar na minha área de marketing, pode colocar na área da medicina, dentistas, enfim, todas as áreas eu acho que tem isso. Dos 30 que sobram, uns 5 realmente se dedicam em fazer marketing. E desses 5, acho que uns 2 realmente têm aquela dedicação de fazer para ser algo a mais. E tá aqui o motivo, 2% da área da beleza ou qualquer área não, vou falar da minha área exatamente, porque essa estatística ela é real. 2% ou menos da área da beleza e tatuagem fatura mais de 10 mil por mês. E dentro disso que você falou, eu concordo muito. É claro que a gente não pode generalizar, mas tem muito profissional que está lá, só visando lucro. Tem muito profissional que não tem aquele capricho de entregar aquilo que você falou, transformação, resultados. E quando a gente começou essa live, uma coisa que eu falei sobre por que entrevistar você que bateu a meta é porque o sucesso ele deixa pistas. O sucesso nessa meta que você teve, o 5 por 22, com certeza deixaria pistas. E aqui a gente encontra uma pista muito clara, um capricho e uma preocupação com o resultado. Eu acho que o que a Érica quis dizer não é que o salão por si só tem um problema, mas eu vou dar um exemplo de uma franquia, onde a Letícia, minha esposa, trabalhava, de sobrancelhas. A franquia deu um curso para ela de micropigmentação e ela recusou. Ela falou, não, eu não vou fazer, e não fez. Hoje em dia ela fala que uma das melhores escolhas que ela fez foi ter não feito aquele curso. Porque se ela tivesse feito aquele curso, ela ia ser obrigada a atender e ela sabia que o curso não era um curso de extrema qualidade e a franquia ia querer dinheiro, obviamente. Só que, na real, ela não ia entregar resultados expressivos. Então, aqui a gente já pega um exemplo aqui onde o dinheiro muitas vezes é visto na frente. Isso acontece com frequência, com muita frequência. Então, eu quero pontuar muito essa questão. A qualidade da entrega do seu trabalho faz a diferença. Isso se faz com capricho. Muita gente me pergunta quando eu falo em live, o que é capricho? Capricho, imagina que você está entrando numa casa no meio da favela. E essa casa ela é no chão de terra. Mas você olha nos armários, as panelas, tudo bem arrumadinha. Eu já vi uma foto uma vez na internet, um post sobre isso. As panelas tudo arrumadinho, os potinhos de plástico, tudo certinho, tudo bonito. Você vê o chão é de terra, mas está limpo. Então, isso que é capricho, você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos. E quando se trata de uma profissão, um trabalho que você está entregando resultado para outra pessoa, se preocupar com o nível de resultado desse trabalho. Acho que vale muito a pena pontuar isso aqui. E eu passo a palavra para você continuar essa história que eu estou achando muito interessante. Independente do valor que custe, né? Eu falo hoje, né, que eu cobro um pouco mais, mas eu já tive que cobrar bem menos numa sessão de terapia. E essa sessão que eu cobrava menos, ela tem a mesma qualidade da que eu cobro hoje. Então, por mais que você esteja começando, talvez você vai ter que colocar um valor mais acessível para as pessoas conhecerem o seu trabalho, mas não deixa de entregar a qualidade. Porque a qualidade é essencial, vai fazer com que essas clientes fidelizem, vai fazer com que essas clientes entendam a importância do teu trabalho. Então, assim, às vezes as pessoas vêm para mim, ai, Érica, marca para mim só uma escovinha. Tem isso também. E eu digo, não, eu não faço só escovinha. Se você quiser, você pode vir fazer uma sessão de tratamento e você vai sair daqui com o cabelo escovado. Mas só uma escovinha eu não faço. Por quê? Porque todos os meus produtos, eles são produtos de qualidade, eu não tenho produtos inferiores para fazer só uma escovinha. Então, eu já deixo claro para a pessoa,
Se você quiser fazer uma sessão, você vai sair daqui com o cabelo escovado da maneira, modelado da maneira que você quiser. Mas eu só faço o tratamento completo. Eu não faço só a escovinha. E tá aí a importância da gente não prostituir o nosso serviço. Então, pelo dinheiro, eu poderia colocar a metade do valor, digamos assim, e fazer só a escovinha. Mas eu digo, pelo que eu quero ser reconhecida? Pela escovinha ou pelo tratamento? Não menosprezando quem faz escova, gente. Isso, né? Tem pessoas que são especialistas nisso. Legal? Podem ir em outro salão que façam a sua escova tranquilo. Só que, para mim, seria eu inferiorizar o meu serviço. Eu dizer assim, não, né, não vou fazer, então eu deixo o meu tratamento de lado para poder receber aquele valor da escovinha. Mas eu já deixo bem claro, não, eu não faço escovinha, eu faço tratamento. Se você quiser, é esse valor. E tá tudo certo, você está se E tá tudo certo. posicionando, você está se Sim. posicionando com aquilo que você está propondo a entregar, né? E Sim. é muito interessante também que muita gente chega para você, assim, quando eu falo você de maneira geral, eu quero o cabelo igual a mulher da novela, eu quero o cabelo igual a da blogueira. Só que, Sim. ela tem lá uma cabeleireira ou uma terapeuta à disposição dela. Você quer o cabelo dela com aquele brilho bonito, daquele jeito? Pois bem, você Vamos tem que fazer um tratar. tratamento. Vamos Sim. tratar. Uhum. E aí, na terapia capilar, você conseguiu realmente encontrar aquilo que você desejava como profissão, que você tentou lá com 4 anos de faculdade de pedagogia, não encontrou, que você tentou de certa forma no salão e não encontrou, que você não estava tendo lá na fábrica. Na terapia você encontrou essa essência que você estava A buscando? satisfação, sim, sim. Eu encontrei a satisfação e antes de fazer o curso eu estava perdida, né? Porque daí a gente sai da empresa, né? Que eu saí da empresa ali trabalhando de outubro até fevereiro desse ano. Então eu saí da empresa e estava perdida. Nossa, e agora, né? A gente saiu, mas a gente não entende de marketing, a gente não entende de posicionamento, a gente não entende que a gente precisa aparecer, que a gente precisa vender aquele nosso produto, serviço, então eu estava perdida. Mas ainda tinha as clientes que já me acompanhavam, então já estavam ali fazendo tratamento comigo, mas ainda era pouco, né? Então eu vejo que essa busca por conhecimento, essa busca por querer aprender mais sempre é muito importante, faz a diferença na nossa vida, né? Então a terapia, quando eu descobri a terapia e comecei a trabalhar de fato com isso, é aquela coisa, tu se sente no teu lugar, tu se sente no teu propósito, dentro daquilo que tu nasceu para fazer, né? Então essa é a expressão do que foi a terapia para mim. Foi uma satisfação, eu me achei, eu me encontrei aqui, porque aqui eu consigo entregar um resultado para as pessoas e trabalhar da maneira que eu quis sempre trabalhar, que é com ética, né, com verdade, crendo naquilo e querendo passar para as pessoas aquilo que eu acredito, ser certo, né? De fazer com o seu cabelo, com o seu couro cabeludo. Então, eu consigo ensinar bastante gente, eu consigo fazer com que as pessoas também entendam a importância desse cuidado, né? E tem sido maravilhoso para mim. Nossa, muito legal. E como que foi a transição profissional? Sei lá, o que as pessoas falam, o que você falava, aquela vozinha que tem na nossa cabeça. Teve alguma crença limitante? Algum momento você desacreditou de você? Como que foi essa transição? Foi tranquila ou teve alguma complicação? Então, eu estava trabalhando nessa empresa há 11 anos e quando a gente trabalha 11 anos no mesmo lugar, a gente é condicionado a fazer aquilo, condicionado a receber o nosso salário todo mês, e aquele valor não, né, não tem possibilidade como o empreendedorismo de você fazer o seu dinheiro, o seu faturamento, não, é aquele valor e pronto. Então tinha essa segurança disfarçada e eu fiquei pensando, nossa, eu vou largar um emprego de 11 anos por uma coisa que eu nem sei se vai dar certo.
por uma coisa que... Aí eu ouvia muitas pessoas falarem, a minha pretensão já era sair final do ano. E eu não saí por causa do que as pessoas falavam. Nossa, tá louca? Em janeiro, em São João, não tem nada. Ninguém faz nada, ninguém tem dinheiro para fazer nada. Eu ouvi muito isso. Ninguém vai ter dinheiro para fazer. Ninguém vai... a pessoa olhando para ela mesma e dizendo, né? Ninguém vai ter dinheiro para fazer. Ninguém vai ter dinheiro para fazer isso. Tá louca? Tu vai sair agora em dezembro e janeiro, tu vai ficar parada? Aí eu, né? Não é que é verdade? Aí, olha a importância da gente selecionar o que a gente ouve, né? O que vai entrar no nosso coração e o que não. Porque aí eu deixei entrar e não saí. Então, eu fiquei em dezembro. Só que ainda eu tinha aquela minha primeira vontade de sair. Eu preciso sair, eu preciso focar no meu negócio e para isso eu preciso estar aqui 100%. E foi onde lá em final de janeiro, começo de fevereiro, eu decidi dar o passo. Mas tem muita crença limitante que faz com que a gente retroceda. A voz das pessoas, as pessoas falando, tinha gente que perguntava, tá, mas ela saiu para quê? Para dar aula? Né? Achando e sabendo que eu já estava fazendo a terapia, querendo dizer que a terapia não ia dar nada, que as pessoas não iam pagar para fazer. Então, eu ouvi muito isso. As pessoas não têm dinheiro. E só que aí, até a gente entender que essa pessoa que está falando, ela está falando da realidade dela, não da realidade da população toda, dos 36 mil habitantes que tem aqui em São João Batista e muito mais da região, porque hoje eu atendo várias cidades aqui próximas. Então, a gente fica, né? Não, e se a gente deixa isso entrar no nosso pensamento, no nosso coração, a gente fica realmente acreditando naquilo que as pessoas falam. E em um momento, eu acreditei. Mas no segundo momento, eu já disse, não, eu vou acreditar naquilo que eu acredito, não vou deixar com que as pessoas corrompam a minha crença e vou fazer aquilo que eu já estou com o pensamento de fazer, que é sair. Então, em fevereiro, eu nem pensei muito. Deixa eu te falar que eu fiquei calculando muito. É que nem ir para academia. Se a gente pensar muito, a gente não vai. Então, eu não pensei muito ali em fevereiro. Eu disse, não, eu vou sair. Eu já estava com essa ideia em dezembro. Uma pessoa falou e eu escutei aquilo que a pessoa falou, que não era verdade. E em fevereiro, tipo assim, a pessoa que tem dinheiro em janeiro tem em fevereiro. E quando eu saí em fevereiro, já veio várias pessoas querendo atendimento. Aí as pessoas me falavam, nossa, mas tu já atende à noite, durante o dia tu vai ficar parada. Não tem ninguém que vai querer fazer terapia durante o dia. E hoje eu tenho cliente de manhã, no meio da tarde, né, no final, à noite. Tenho cliente em vários períodos, né? Então, às vezes, aquilo que as pessoas falam não é a realidade, é a realidade delas, não a sua realidade. Olha só, a gente encontrando aqui mais uma pista do 5x22. Aquilo que as pessoas falam muitas vezes é a realidade delas, é o olho delas da situação, mas não é exatamente o que é a realidade. Isso refletiu, sabe, quando a gente foi dormir ontem, eu e a Letícia, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Quando a gente chegou aqui em Lisboa, muita gente, não, mas deu certo no Brasil, né? Mas aí, será que vai dar certo? Só que se a gente voltar lá atrás no Brasil, você vai fazer sobrancelha? Por que você não faz unha? Unha as pessoas voltam toda semana, sobrancelha não dá dinheiro, não. Aí você vai lá e faz, dá certo. Ah, mas Itaquaquecetuba, que era a cidade onde a gente atendia. Ah, mas sei lá, né? Você quer fazer um procedimento caro em Itaquaquecetuba? Pois bem, ela era a pessoa que cobrava mais caro. Aí, Lisboa. Não, mas será? Não sei o que, na Europa é diferente. Pois bem, chegamos. Primeira coisa, olha, no inverno as pessoas não saem na rua, elas ficam quietinhas e elas não gastam dinheiro. Aí você fica assim, bom, vamos ver qual é que é, né? Fevereiro a gente chegou, fevereiro, assim, metade do mês não deu para trabalhar. Tem que resolver as coisas. Na metade para o final do mês, conseguimos bastante clientes. No outro mês, estouramos a meta que a gente tinha, que foi uma meta bem considerável. Daí em diante, só meta batida. Aí agora a gente está em junho, dia 20 de junho. Estamos no verão, né? E tá tudo normal. Ela até tá fazendo a questão de cursos agora dela.
E aí veio uma pessoa falar assim, olha, se prepara que no verão, aqui em Portugal, as coisas são diferentes. As pessoas vão tudo viajar e ninguém gasta dinheiro. Aí eu fiquei, pera, mas no inverno ninguém gasta, agora no verão melhorou a situação, também ninguém está gastando? Que raio que é esse negócio? Só que se você parar com um pouco de lucidez, se você pensar na sua realidade, no Brasil mesmo, quando dá um feriado, quando dá uma época, sei lá, janeiro, todo mundo pensa, todo mundo vai para praia. Não vai todo mundo para praia. A praia fica lotada, mas se você bater de porta em porta aí, tem mais gente em casa do que fora. Crença Sim. limitante é o que mais tem. E aqui o que você traz é exatamente um retrato disso, né? Aquelas pessoas com aquela voz de Deus, né? Olha, Érica, se eu fosse você, ó, porque, né? Sempre assim, né? É que uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, que as pessoas que não estão fazendo, elas se ofendem quando vê você se movimentando. Uau! E não é uma ofensa com você, é uma ofensa com elas mesmas, porque elas não estão fazendo nada, elas estão paradas. Então, quando eu comecei a me movimentar, isso ofendeu algumas pessoas. Não que de fato seja uma ofensa com palavras, mas é ofensivo para ela ver alguém fazendo e ela não estar fazendo nada. Por isso que vem essas vozes que tentam nos retardar e a gente precisa lutar contra. Porque a pessoa vê você se movimentar para fazer algo novo e ela não está fazendo nada, a vida dela está estagnada há anos, ela tem projeto, tem sonhos que só ficam no papel, nunca saem daquilo. E quando elas veem você se movimentando, elas, pera. Não vai com tanta sede ao pote. Não sai do teu emprego agora, né? Será que tu vai conseguir se manter? Será que vai dar certo? E não que a gente não precise se preocupar com isso também, a gente precisa se preocupar, mas às vezes a gente tem esse excesso de preocupação e a gente acaba enterrando os sonhos por medo de fazer o diferente, de dar um passo que a gente nunca deu, de tomar uma decisão que a gente nunca tomou e ouvir essas pessoas que se ofendem com o fato da gente estar em movimento. A gente precisa estar em movimento. Quando a gente para, a gente fica assim, só olhando a conquista do outro e achando que a conquista do outro não vai dar certo porque a gente também não fez. E eu vejo que isso é muito real. A pessoa que não está fazendo nada, ela vai se ofender quando você se levantar de onde você está e decidir fazer algo. E decidir fazer o diferente. E decidir se movimentar. E isso eu vi muito claro, né? Quando eu comecei a me movimentar e as pessoas eram incrédulas, porque elas nunca fizeram, elas não saem da zona de conforto delas e elas acharam que o fato de eu sair da minha zona de conforto ia dar tudo errado. Só que eu fui obrigada a decepcioná-las, porque começou a ser totalmente o contrário, começou a dar certo. E como que foi? Conta mais um pouco disso aí. Que mês que você começou? Foi em janeiro? Eu comecei, de fato, só atendendo aqui em meados de fevereiro. Aí eu comecei a atender. Nesse mês de fevereiro, né? Não sei se eu já posso falar em questão de números, Pode mas sim. nesse mês de fevereiro, que eu não foi nem o mês todo, mas eu já consegui faturar R$ 1.700 antes do curso, né? Então, quando eu fechei esse mês de fevereiro, foi onde eu adquiri o curso. E comecei a botar em prática, na verdade, umas 2, 3 semanas, porque eu ainda estava com o meu Instagram totalmente bloqueado e tal, e aí o suporte do curso que me ajudou a desbloquear o Instagram e lidar com essas tecnologias que a gente não tem muita aptidão, né? Então, passou umas 2 semanas até que eu conseguisse, de fato, colocar em prática aquilo que o curso estava ensinando. Então, naquele mês, mesmo não colocando em prática o mês inteiro, mas aquele mês eu já consegui faturar uns R$ 6.600. Isso no segundo mês. 6.600 no segundo mês, primeiro mês com o curso. Já teve um aumento bem expressivo. Sim. E no terceiro mês foi onde eu bati o 5 por 22, ali na faixa dos R$ 12.000, que dobrou o faturamento do mês passado.
Uau! estou indo por quarto mês agora, né? A gente está aí no dia 20. E nas 2 primeiras semanas eu já tinha fechado os 12 mil reais desse mês. Uau! Uau, uau, uau! Então quer dizer que eu vou ter que te entregar uma nova plaquinha logo, logo dos 20 mil Daqui a nível pouco. 2? Sim. Mulher, você está decolando. E foi mais do que 12 mil. Você tinha me mandado os números exatos, eu coloquei na planilha. Sim, foi Se eu 13 não me em engano, alguma foi coisa, né? 13. Foi 13 alguma Uhum. coisa, porque você tinha me mandado É. uma mensagem de última hora. Sim, e já tinha Fechei fechado alguém. mais um. Nossa, Uhum. fascinante. Uma mudança bem grande. Então, abril, segundo mês Sim, no curso, você já bateu seus 5 por 22. E aqui a gente está falando de uma pessoa que começou fevereiro com 1.700 reais. Um pouquinho antes, sim. porque você falou que fevereiro você começou no seu espaço, né? Na sua clínica, eu acho. Uhum. Mas antes, você estava tocando no assunto de dezembro. Como que foi dezembro? Como que você estava atendendo na sua casa? Como que era? Dezembro eu já estava no meu espaço, só que eu atendia meio período, né? Então eu atendia meio só à noite, né? Só no período da noite. Então eu não tinha muita, não conseguia encaixar muita cliente, então era sempre 2 clientes por dia. E dezembro deu ali um valor, eu não tinha o hábito, né? Isso que o curso me trouxe também de da precificação. Então dezembro e novembro, outubro, novembro e dezembro eu cobrei bem barato assim as coisas, não precifiquei da forma certa, não consegui, não tinha um controle dos gastos e do lucro, então foi uma coisa que eu não consigo nem te dizer o quanto que eu faturei em dezembro. Eu sei que foi um pouco mais significativo pelo fato de ser dezembro e as pessoas buscarem mais assim tratamentos e tudo mais, mas pela questão do dezembro que é a correria, né? Mas eu não cheguei a documentar nada. Foi tipo, Uhum. tá acontecendo, vou deixar rolar, sabe? Aí janeiro foi dessa forma também. E em fevereiro que eu decidi saí da empresa, eu comecei a documentar tudo, comecei a precificar da forma certa e começou a gerar resultado depois ainda que eu fiz o curso, começou a gerar mais e mais resultados. Quando eu trabalhava na empresa, eu tinha um salário de 2 mil reais. Esse era o meu salário limpo, digamos assim, né? O que eu recebia todo mês era esse valor. E o que você Então, fazia lá na empresa, exatamente? eu era auxiliar de almoxarifado. Eu cuidava de toda a parte de recebimento de mercadoria, de assinatura de nota, cuidava da parte dos enfeites, né, dos metais que iam no calçado. Então a gente cuidava todo o controle de estoque dos metais, dos materiais de expediente. Então a gente recebia e fazia o controle do estoque. Uhum. Muito legal. Nossa, um aumento significativo e um ponto aqui também a se observar é que você começou ganhando menos do que na empresa. Mesmo assim, Sim. isso não te impediu de ter coragem de sair também. Uhum. Sim. Eu já sabia, né, que a partir do momento que eu saísse, eu não ia ter o mesmo valor, eu não ia receber o mesmo valor. Eu sabia que ia ser inferior, né? Mas isso era começo, eu atendia pouquíssimas pessoas, então eu sabia que essa realidade ia mudar. Então a gente precisa ter esse entendimento de que no começo, todo começo é difícil, ninguém vai começar grande, mas que quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende, aquilo tende a aumentar, aquilo tende a evoluir. Então eu evoluí como profissional também, então eu me capacitei. Em contrapartida, o curso de marketing, eu também estava cursando fazendo mais um curso de terapia, mais um curso de alisamento terapêutico. Então, eu me capacitei e comecei a entregar também um pouco mais de resultado. E eu cresci como profissional e cresci como pessoa também, porque é uma coisa assim. Quando eu bati o meu 5 por 22, antes mesmo de bater, quando eu já estava ali no segundo mês, que eu bati 6.600, eu já me senti. Aquilo já foi muito gratificante para mim. Então, eu agradeci muito a Deus ainda. Depois, quando eu bati 5 por 22, mandei mensagem, agradeci, porque era uma coisa muito fora da minha realidade. Eu ganhava 2 mil reais por mês.
E a gente sabe que hoje em dia R$ 2.000 por mês, para quem tem casa, carro, família, precisa ir no mercado, precisa. A gente eu para te dizer, sobrava R$ 100, R$ 200 no meu pagamento todo mês. Então eu não conseguia fazer nada. E hoje a gente tem uma liberdade de poder comprar, até mesmo adquirir algo que vai melhorar na questão da prestação de serviço, mas também algo pessoal. Então a gente não é aquele marketing que a gente fala, né? Vai mostrar carro, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. Não, mas a gente consegue adquirir aquilo que às vezes a gente olhava, né, na prateleira de uma loja, na prateleira do mercado e não podia comprar, né? Ou se fosse comprar, tinha que ser em várias vezes parcelado no cartão, né? Então a gente já tem essa liberdade. Eu acredito que ainda é pouco, eu não quero parar, né? Eu quero evoluir cada vez mais, mas hoje eu já tenho essa liberdade de poder comprar uma roupa, de poder comprar um calçado, de poder ir no mercado comprar o que eu quiser comprar e não vai fazer falta, né? E isso é muito emocionante. Eu acredito, eu ainda não tenho filhos, mas ainda mais para quem tem filhos e quer proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, né? Então, isso traz essa liberdade. Então, a falsa segurança que a gente acha que o CLT te propõe é uma mentira, porque é uma falsa segurança mesmo, porque aquilo ali te limita. Então, tu nunca... Eu era uma profissional de R$ 2.000. Só que eu sei que o trabalho que eu entregava lá era um trabalho de excelência. A mesma excelência que eu faço no meu trabalho, eu também fazia lá. Só que o meu valor lá era esse. E quando eu resolvi trabalhar para mim, hoje, em 2 semanas, faturando R$ 12.000, é nada mais, nada menos que R$ 10.000 a mais, trabalhando muito menos do que eu trabalhava lá. Eu trabalhava das 7 horas da manhã às 17h30 da tarde. Então, eu trabalho muito menos hoje, muito menos horas trabalhadas e tenho um retorno financeiro muito maior. Então, é isso que o CLT faz, ele te limita. Tu é aquele profissional, por mais que tu seja bom, às vezes tu és o melhor da tua empresa, o melhor do teu setor, o melhor da tua área, assim como eu fazia. E quando eu saí da empresa, eu ouvi do gerente dizendo para as outras pessoas ainda, ela nunca quis crescer. Ele dizia dentro da empresa, ela nunca quis crescer na empresa. Ele falava para as outras pessoas, como assim eu nunca quis crescer? Eu era melhor no que eu fazia. Como eu nunca quis crescer? E nunca foi me dada uma oportunidade de fazer algo diferente. Como que uma pessoa que faz aquilo que faz com excelência não precisava da ajuda de ninguém? Pelo contrário, eu que direcionava tudo que precisava ser feito. Então, como que uma pessoa que faz o seu trabalho com excelência não tem vontade de crescer? Mas as pessoas te dão preço, as pessoas te limitam. Nem esse gerente, ele me limitou. Ele achou que eu era profissional de R$ 2.000 e hoje eu tiro mais que o salário dele. Então, é sobre isso, né? Não deixa as pessoas te limitarem, as pessoas ditarem o teu valor, o valor da tua entrega, o valor do teu serviço. Não, é você quem vai dizer. Quando você escolhe trabalhar para você, você vai dizer que tipo de profissional e que tipo de valor você tem. E não é só um valor financeiro, que também vem em conjunto, mas o valor do seu trabalho. Eu tenho certeza que lá eu também entregava um trabalho de excelência, mas ele valia só R$ 2.000. E hoje eu entrego um trabalho de excelência que vale muito mais. Só porque é um trabalho que eu escolhi fazer para mim. Eu escolhi trabalhar para mim, eu escolhi entregar o melhor para as pessoas e não depender de um CLT e não depender de uma falsa segurança que aquele salário me dava todo mês. Uhum. Que lindo, filha. Muito legal. Vai lá com a mamãe. Ela pediu para mostrar para você, ó. Ai, que lindo! Isso é uma coisa muito legal que eu acho, sabe? Tipo assim, poder trabalhar do lado dela, para mim também é uma coisa que não tem preço. E ver você contando sobre tudo isso nossa, é muito inspirador, é muito legal, porque eu também vivi essa situação, sabe? De trabalhar num lugar. A última empresa que eu trabalhei CLT, eu fiquei 4 anos. Eu achava que ia ficar 1 ano, montar minha empresa, mas
é uma coisa que te segura, te prende, porque é cômodo, é confortável, né? Eu não vou dizer que é mais fácil hoje, não é mais fácil. Às vezes a pessoa olha a gente com o nosso próprio negócio e pensa, nossa, é mais fácil. Não é mais fácil. Dá muito mais trabalho, óbvio. Trabalhar na fábrica, no CLT, era muito mais confortável, porque eu cumpria o horário, dava a minha hora e eu ia embora, né? Aqui não. Aqui eu preciso fazer o que tem que ser feito. Só que aí a gente explora o nosso potencial. Você tem potencial para mais, né? E quando você trabalha no CLT, você é aquilo ali. Nossa, muito legal. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Como que você chegou até mim dentro de toda essa história? Foi através dos anúncios, né? Através dos anúncios, já vinha acompanhando já mais ou menos um ano já o teu Instagram, e foi onde coincidiu ainda de eu estar nesse primeiro mês de abrir um negócio e abrir uma turma do Agente Escalável, e eu disse, agora é minha hora. Tem limite do cartão, né? Não estava ganhando ainda o que eu gostaria de ganhar, mas eu disse, não, vai, é agora ou nunca, né? E decidi E entrar e estudar, né? E prestar atenção nas aulas, estudar. Eu tinha, mas assim, era algo que eu tinha comigo que eu tinha certeza que ia dar certo. Certeza, certeza. Tanto pelos resultados que já tinha, né, os estudos de caso que já tinha no teu perfil, tanto quanto pela transparência com qual era passado as informações. Então, não era nada absurdo, não era nada como tem algumas pessoas que oferecem, né? Não, você vai mudar da noite para o dia. Eu lembro de uma frase que sempre falasse: é simples, mas não é fácil. Então, eu sempre tinha isso na minha cabeça. É simples, mas não é fácil. Eu vou precisar correr atrás, eu vou precisar colocar em prática. Isso vai exigir algo de mim que eu vou precisar estar disposta a desempenhar. nossa, muito legal. E você disse que você me conheceu há um ano atrás, né? A gente, no momento exato dessa entrevista, a gente está no dia 20/6/2022. Você me Sim. conheceu por volta de 2021, lá para o mês 6, mais ou menos. E Uhum. pelas contas aqui, foi bem antes de você pedir as contas, né? A Sim. turma do Agente Escalável que você falou foi em janeiro, então pode colocar em Uhum. 6 meses para mais, para você poder entrar. Dentro desse período, como foi? Você foi consumindo meu conteúdo gratuito? Como que foi essa relação? Sim, eu participava das lives, né? Eu comecei a assistir as lives, principalmente quando eu não estava mais trabalhando na empresa, mas antes disso eu já consumia os vídeos gravados, né? Os Reels, os Stories, então eu estava sempre ali ligada e sempre era uma coisa que instigava a gente a olhar, a questionar. Não coloque a gente seu horário, como assim? Eu já ficava pensando na minha cabeça como que eu ia tratar com essa clientela que eu fosse ter a partir do momento que eu tivesse que desempenhar esse papel de empresária, né? Então, eu ficava pensando, como não agenciar horário? Todo mundo põe, a gente olha nos stories do pessoal da beleza, é sempre isso. Gente, tem horário disponível. Então, agencia horário, agencia horário. Eu ficava me questionando como que eu vou conseguir que as pessoas agendem se eu não colocar esse agencia horário. Então, eram sempre coisas que instigavam a gente a querer entender o porquê daquilo, de não fazer aquilo. Não coloque a gente no seu horário. Me falava muito também sobre se posicionar, sobre ser um profissional de referência. Isso também me chamava muita atenção. Então, você precisa ser um profissional de referência na área ao qual você atua, para que a pessoa te olhe como referência naquele assunto. Então, isso também me chama a atenção. Então, eu não posso atirar para tudo quanto é lado. Eu tenho que ter uma referência, eu tenho que ter um nicho que eu vá me encaixar e vá ser a melhor naquilo que eu faço. Então, esses dois pontos fizeram com que fosse já era, não precisei nem de muito convencimento depois quando eu já estava na hora de fazer o curso, porque eu já sabia que era esse o curso que eu ia fazer. Nossa, que massa. E dentro dessa realidade, salário reduzido, ganhava 2.000, estava com faturamento de 1.700. Como a gente sabe, 1.700 não ia para o seu bolso.
tem Não. materiais, tem uma série de Uhum. coisas. Então, seu salário mesmo estava bem abaixo. E aí, você estava diante da realidade de entrar na agente escalável nessa situação. Tinha algo que te parava de entrar na agente escalável? Você chegou a ter alguma dúvida? Teve alguma dificuldade? Como que foi a tua realidade no momento de falar, não, eu vou tirar o cartão do bolso e vamos lá? Olha, eu saí da empresa e recebi um valor ali de FGTS e tudo mais, e acabou que eu sofri um golpe nessa época. Então, foi um golpe na internet, eu perdi R$ 6.000 Nossa, em um dia, nesse golpe. E eu fiquei pensando, acabou? Eu não vou, eu não vou conseguir pagar o curso, eu não vou conseguir me manter, porque era a reserva de emergência que eu tinha para me manter. E eu fiquei desesperada, desesperada. Mas foi um dia, porque eu nunca fui de me conformar, sabe? Com a minha tristeza e de me entregar. Eu disse, não, eu deixei acontecer, né? Foi negligência da minha parte, para não dizer burrice. Deixei acontecer, mas bola para frente. Eu tinha limite no cartão, eu disse, não, eu vou fazer, porque isso é o que vai fazer com que eu dê a volta por cima e consiga restituir tudo aquilo que eu perdi. Em nome de Jesus. Eu disse, eu vou fazer. E foi. Eu fui lá e fiz. Com 6.000 negativos, digamos assim. Na verdade, eu perdi 3.000 que eu tinha e mais 3.000 do meu marido, que eu precisava devolver, que era 3.000 da empresa dele. Então, ia fazer falta para ele também. Então, além de perder o meu dinheiro, eu perdi o dele também. Então, eu tive que recuperar o meu e devolver a parte dele. Então, não era só dinheiro meu. E deu tudo certo. Corri atrás, fiz o curso, comecei a faturar, devolvi há 2 semanas atrás, eu terminei o último 1.000 que eu devia para ele, e tudo que está entrando, todas as contas pagas, tudo pago, produto pago, tudo que eu compro eu já pago, dinheiro na conta é outra realidade. Então, assim, nossa, o inimigo, ele vai querer te travar. Quando eu perdi esses R$ 6.000, foi tipo um soco na minha cara e era um motivo para eu desistir. E eu também estava fazendo outros cursos, então eu poderia dizer, não, eu já estou gastando com esse curso aqui, eu não vou fazer esse de marketing, não vou entrar na agente escalável, porque afinal de contas eu acabei de perder dinheiro. Então às vezes as pessoas olham, né? Vou perder mais esse valor, né? Vou ter que pagar mais esse valor. Só que olha quantas vezes mais eu já recebi daquilo que eu precisei investir na agente escalável. Não tem nem comparação, né? Então, foi um curso assim. Eu já te agradeci milhões de vezes no direct, mas não me canso de agradecer, porque abriu a minha mente, abriu a minha cabeça, abriu a minha visão para tantas coisas e fez com que eu engrenasse. Hoje, quando eu comecei a anunciar no Instagram, comecei a postar sobre terapia, eu perdi mais ou menos os 400 seguidores só por estar falando da terapia, porque era um perfil pessoal, então as pessoas que não se interessavam só pela minha vida, só por ver coisas relacionadas à vida pessoal, começaram a sair. Então, eu disse, gente, o que eu estou fazendo de errado? E é isso que a gente aprendia também, né? Nossa, não, as pessoas que saíram, elas não estão ali para consumir o teu conteúdo. Elas estão ali porque elas querem cuidar da tua vida. Então a gente precisa selecionar esse público. Aí, a partir do momento que a gente foi trabalhando com o Instagram e tudo mais, eu já consegui mais de 1.500 seguidores. E são todas pessoas interessadas naquilo que eu posto. Então, teve essa perca de seguidor. E quando a gente começa a perder seguidor, a gente começa a bater um desespero. Por que essa pessoa está parando de me seguir? Por quê? Porque ela não deveria estar ali. Porque ela não está ali para consumir o teu conteúdo. Ela está ali para saber da tua vida. E quando tu começa a postar o teu conteúdo, ela sai. E realmente é para sair, porque a gente quer vender. A gente quer usar o Instagram como uma máquina de venda.
A gente não está aqui só para aparecer, a gente quer vender. Então, teve esse baque ainda, sabe? De eu ter que lidar com essa frustração da perda do dinheiro, desse golpe, lidar com a frustração de pessoas deixando de me seguir o tempo inteiro, e para depois vir esses outros 1.500 seguidores e pessoas interagindo. Hoje eu já consigo abrir uma caixinha de perguntas, as pessoas já mandam pergunta, já curtem, já comentam, já interagem. Então é totalmente diferente, assim. Só que precisou existir esse período nebuloso da coisa, né? Só que mesmo nesse período ruim, talvez a pessoa que esteja assistindo esteja passando por esse momento difícil, ruim, é importante a gente seguir, dar o passo, continuar com os nossos planos, com os nossos sonhos, porque uma hora vai acontecer. E aconteceu. Reclamar não faz parte da solução, né? Não. Quem reclama, simplesmente se conforma com aquela situação e não faz nada para melhorar. E para mudar alguma coisa tem que existir movimento. Tem que existir Sim. movimento. E uma constante que você conta na sua história é isso, essa questão do movimento. Provavelmente teve épocas também de inércia, assim como teve na minha vida também, aqueles 4 anos que eu te falei. Enfim, a gente está falando de 11 anos na empresa, provavelmente deve ter tido esses tempos, mas todo esse momento de mudança na sua vida, você falou de uma decisão após a outra, uma decisão após a outra. E aquela decisão de entrar na Agente Escalável, de tirar dinheiro do bolso no momento que você sofreu um golpe de R$ 6.000, acho que não é uma coisa tão simples assim, não. Olha, Eu até pergunto para você. Só quem sabe é o meu marido, eu não mais ninguém sabe. Agora, né, mais algumas pessoas vão saber. Mas eu não tinha contado para ninguém, porque quando a gente fala assim que sofreu o golpe é uma coisa muito vergonhoso, porque às vezes é uma coisa simples, mas na hora tu não se toca. Ah, tem que pagar um boleto e tal, foi em dinheiro. Quando tu vê, foi, sabe? Depois eu me martirizei, mas assim, eu fiquei assim um dia só. No outro dia, eu fiz assim, ó, sacudi a poeira e eu disse, não, agora é que eu vou com tudo, com todas as minhas forças, com toda a minha energia, eu vou colocar tudo aquilo que eu aprendi em prática e vai dar certo. Tem que dar certo. Eu não tinha mais R$ 1. Se não desse certo, o que eu ia fazer? E eu não queria pedir arrego para ninguém, pelo amor de Deus, eu não sou assim, sabe? De daqui a pouco tá pedindo dinheiro emprestado e tal. Até esses 3.000 do meu marido eu fiz questão de devolver, que no caso não é dele, é da empresa. Então, toma aqui. Questão, sabe? Hoje eu ainda falo para ele, não te devo mais nada, graças a Deus. Por quê? Eu tenho muito essa coisa de honrar com o meu compromisso. Então, eu sempre pedia para Deus, Senhor, uma coisa que eu te peço, não me deixe dever para ninguém. Eu não quero dever para ninguém. Eu quero honrar com todos os meus compromissos. E é só bênção, né? Hoje eu faço questão de pagar no Pix, hoje eu faço questão de pagar tudo que eu tenho, tudo que eu devo, tudo em dia, porque né, a coisa flui. Então, quando as vendas começam a acontecer, a prestação de serviço começa a acontecer, as coisas começam a fluir, flui a nossa vida também, né? Porque quando a gente tem uma empresa, quando a gente abre uma empresa, é como se fosse um filho, né? A gente precisa cuidar daquele filho, a gente precisa. Então, a gente está vivendo naquele movimento, naquela coisa dentro da empresa, criando, gerando algo que vai, daqui a pouco, ter uma proporção maior. Então, aquilo vai exigir da gente energia, disposição, força de vontade e resiliência. O que é resiliência? Cara, vai vir vento. Podes até dar uma entortadinha, tu pode até passar por aquele momento difícil, tu podes até chorar. Só que o choro, ele dure uma noite só. Porque a palavra de Deus diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E é isso que acontece. Não se conforme com a tristeza, não se conforme no lugar onde você está, porque você não nasceu para ter pouco. Você nasceu para ter o melhor dessa terra, como diz a Bíblia. E você, se você quiser, você vai ter. Amém. Nossa, Amém. muito forte tudo isso que você falou. Porque é aquela coisa, né? Tá lá escrito na Bíblia, mas
Tudo que está escrito na Bíblia está relacionado a uma ação. É uma ação. Davi entregou, Deus entregou Golias para Davi, mas Davi tinha que fazer alguma coisa. Tinha. Ele teve que se posicionar. A gente sempre vai ser levado a tomar alguma posição. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele teve que se posicionar, ele foi lá no riacho, ele colheu as pedrinhas, botou ali no estilingue dele e foi para a luta. Então, pegue aquilo que você tem hoje, bota dentro da sua sacolinha e vai para a luta. Porque nessa luta, se Davi não se posicionasse em lutar, como é que Deus ia agir? Como é que Deus ia matar Golias? Porque não foi a pedrinha de Davi que matou Golias, foi Deus. Mas foi o movimento de Davi que fez com que Deus agisse. E Deus age no nosso movimento. Se movimente que Deus vai fazer surgir o sobrenatural na sua vida, como ele fez, né, com vários outros personagens da Bíblia. Então, quando a gente vai para a Bíblia, eu sou viciada em Bíblia, então, meu Deus, eu boto vários embasamentos assim, né? Movimento, eu também adoro, e com certeza você vai lembrar disso. A batalha com Golias não começou ali naquela pedrinha. Há Não. um momento atrás, Davi, o mais fraco entre os irmãos, ele já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão para defender as suas ovelhas, e a Bíblia fala que ele não deixava uma ovelha para trás. Não. Ele estava se preparando para ser o grande pastor de Israel. Sim. E tudo aquilo aconteceu, eu gostei do que você falou, Deus matou Golias, não foi aquela pedra. Mas Davi tinha que ter colocado em movimento. Deus deu a vitória. Quantas vezes Deus deu a vitória para o exército de Davi? Só que o exército de Davi tinha que ir lá e tinha que lutar. Se a gente pegar a própria promessa da terra prometida, é uma terra que emana leite e mel, não sei o que, não sei o que lá. E tem um momento que fala, é diferente do Egito, onde as coisas nascem da terra e tudo mais. Lá, vocês vão depender das chuvas que caem do céu, do orvalho. Quer dizer, vocês vão depender da minha mão, aqui de baixo, aqui de cima. Só que a gente está falando de agricultura. Você vai ter que plantar. A terra vai ser boa, mas você tem que plantar. Existe um tempo. Existe um tempo, existe movimento, existe plantação, existe arar a terra. E, sério, das entrevistas que eu fiz, essa foi uma das que eu mais me emocionei. É muito linda a sua história. Eu acho que quem assistir isso daqui, quem ouvir, eu acredito, eu tive uma ideia no meio dessa entrevista. Eu tenho um podcast que vai ao ar agora, a nova versão, nessa semana, podcast 5x22. Que legal. E eu quero transformar isso daqui num podcast também. Então, eu já comecei a imaginar pessoas ouvindo isso daqui no carro, como um podcast. E já te digo que esse vai ser o primeiro episódio desse novo podcast. Eu gostei bastante, de verdade. Eu acho que a sua história pode motivar muitas outras pessoas a também chegar lá, Erika. E eu quero finalizar te perguntando uma coisa. Qual dica você dá para uma pessoa que está começando do zero? Seja com terapia capilar, seja um tatuador, seja uma micropigmentadora. Qual a dica que você dá para essa pessoa começar do zero e poder trilhar passos que nem o seu, poder chegar no seu 5x22? Bom, primeiramente, eu diria para essa pessoa ter claro, né, esclarecer para ela mesma o que ela quer ser. Esclarece para ti mesmo o que tu quer fazer. E coloca isso como prioridade. Coloca isso como se a sua vida dependesse disso, sabe? Não tem, e assim, não deixa possibilidade de retrocesso. Não. Coloca como se a tua vida dependesse disso e não existe passo para trás, é só passo para frente. Ah, mas veio uma tempestade, veio um mar revolto. Não, tu vai ter que passar. Não tem opção de voltar. Então, quando a gente não se dá essa opção para a nossa mente nos sabotar, a gente tende a ir mais longe, a gente tende a continuar em movimento. Então, o que eu diria, deixa bem claro na sua mente o que você quer fazer, não se contente com pouco, seja humilde, mas não se contente com pouco. Você pode ter, sim, o melhor e ainda continuar sendo uma pessoa humilde, mas você tem que correr atrás desse melhor, entregue o melhor resultado, seja esse profissional de referência que é tanto batido na tecla,
né, no perfil do Humberto, seja esse profissional de referência, haja com ética para com o seu cliente, sempre entregue aquilo que realmente você fala que está entregando, então não adianta mentir, entrega aquilo que você está entregando. Talvez hoje você não tenha condição de entregar o melhor, mas faça o melhor com a condição que você tem. Ah, mas existem coisas melhores. Sim, mas faça hoje o melhor com a condição que você tem e vai correr atrás desse melhor equipamento, desse melhor, né, essa melhor matéria-prima, corra atrás. Entregue, porque o cliente ele vai vir de outros lugares justamente por essa diferenciação do seu produto, do seu serviço, e tenha sempre isso claro para você mesmo. Entrega o melhor que você puder, porque isso você pode estar atendendo lá no fundo do quintal do Joãozinho. Você sempre vai ter cliente, você sempre vai ter pessoas que vão buscar o teu serviço, e o curso ele só vai vir para expandir aquilo que você já colocou na sua mente, que é ser um bom profissional, que é prestar um bom serviço e trate sempre as pessoas com ética, com verdade. Porque Deus, além de tudo, Deus vai te honrar quanto a isso. Quando você começar a fazer aquilo com clareza, com ética, definir a intenção do seu coração. A intenção do seu coração não pode ser só ganhar dinheiro. A intenção do seu coração tem que ser em resolver aquele problema que a pessoa tem. Então, Deus conhece, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, a partir do momento que a intenção do nosso coração é uma intenção pura, Ele vai honrar todos os projetos que você colocar à mão. Então, consagre a Deus, e essa maneira de consagrar a Deus é também tendo esse coração voltado para Ele, esse coração voltado para a verdade, porque Deus não age né, na maracutaia, não. Seja um profissional de verdade, seja um profissional que quer entregar realmente um resultado para a pessoa, que Deus vai te honrar. Não pare, continue, se mantenha em movimento, que é normalmente nesses momentos difíceis que a virada vem e acontece, e você vai conseguir olhar para trás e ver que tudo que você lutou, tudo que você planejou, tudo aquilo que você sofreu às vezes para estar aqui, para estar fazendo, para estar buscando conhecimento, para estar fazendo um curso, para estar fazendo esse investimento, vai valer a pena. E isso eu assino embaixo. Isso eu testifico, porque eu sou prova viva de que esse curso ele pode te levar a novos horizontes, né? Pode te levar a novas descobertas de si mesmo e te elevar o seu nível como profissional, um profissional de referência. Nossa, muito legal. Amém. Recebo todas essas Amém. palavras também. E, Érica, muito obrigado, viu, por expor Eu que seus agradeço. números, por expor a sua história até aquele momento do golpe, né, que ninguém sabia até então. Quero te agradecer de coração. Vou até te fazer uma pergunta que eu não fiz sobre isso, né? Você resolveu comprar meu curso, uma pessoa que você nunca viu na vida, na internet, depois de sofrer um golpe. Seu marido, Sim. ou até você mesma, né? Teve alguma desconfiança aí, não? Tipo, mano, você quer sofrer mais um golpe, Érica? Então, eu vou dizer que, assim, eu tinha muita certeza e eu não contei para ninguém do curso. Eu fiz. E, assim, uma coisa que eu aprendi também, que o propósito, às vezes, o seu propósito é o seu propósito. Às vezes as pessoas não vão entender. Eu tenho certeza que se eu falasse para as pessoas que eu ia fazer o curso, as pessoas iam dizer, isso é bobagem, não faça, isso é bobagem. Você não acabou de perder dinheiro, por exemplo, do marido, vamos supor, ele disse, tu estás louca? Tu acabaste de perder o dinheiro. Eu fui falar para ele que eu já tinha feito. Não estou falando que a gente tem que fazer as coisas escondido, mas eu estou dizendo que, assim, ó, às vezes o propósito, e Deus vai falar com você. Deus não vai falar com seu marido, com a sua tia, com o seu primo, não. Deus vai falar com você, e eu tinha uma palavra de Deus referente a isso. Eu já tinha colocado diante de Deus a minha intenção e Deus me deu paz, e eu disse, não, é realmente isso que eu tenho que fazer. Quando eu sofri o golpe, eu agi por conta própria. Eu não parei para orar, eu não parei para perguntar para Deus o que era, o que eu achava. Eu, dentro do meu impulso, eu agi por conta própria. Quando eu fui fazer o curso, eu orei para Deus, eu pedi discernimento, eu pedi sabedoria, eu disse, Senhor, e senti de Deus que era realmente aquilo que eu deveria fazer.
E uma coisa que às vezes a gente se prende muito é perguntar muito para as pessoas o que as pessoas acham. E às vezes a pessoa que não está com essa palavra, com esse discernimento e com aquilo com esse direcionamento, ela não vai entender o teu propósito. As pessoas não vão entender o teu propósito. O teu propósito é teu. Às vezes, se você for me contar o teu propósito, eu vou dizer, tu estás louca? Vai fazer isso? Se eu for contar para você hoje que eu perdi 6 mil reais, eu estou prestes a comprar um curso, o que você vai me falar? Que eu sou louca e eu não teria feito. E eu não teria faturado o que eu faturei. E eu não teria dado o passo que eu dei. Eu não teria aprendido tudo que eu aprendi. Tá aí. O seu propósito é o seu propósito. Foque no seu propósito. Às vezes você vai ter que fazer uma coisa que as pessoas não vão saber. Você vai ter que dar um passo que às vezes as pessoas não vão saber. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque é com você. O negócio é com você. Então, seja sempre, dependente da religião, mas tenha sempre esse posicionamento de questionar a Deus sobre as coisas, de perguntar a Deus sobre as coisas. Não tente agir sempre por conta própria. Deus, ele tem um direcionamento e ele fala conosco através da paz, do nosso entendimento. Então, ele vem e traz paz sobre aquilo que você vai fazer. Já entrando nessa parte religiosa. Mas foi isso que me fez entender que Deus disse assim, é o teu propósito. Você vai aprender, mas eu estou falando contigo. Então, se você for abrir para mais gente, talvez essas vozes vão te impedir. E isso eu estou levando para a minha vida, sabe? Às vezes eu preciso comprar diversas coisas do meu negócio. Eu não preciso necessariamente abrir para as pessoas. Eu sei que aquilo é necessário, eu faço análise e eu preciso comprar, eu vou lá e compro. Mas às vezes nem meu marido sabe, entende? A gente está abrindo um negócio, ele sabe do negócio dele, ele tem imobiliária, ele sabe das necessidades da imobiliária, eu sei das necessidades do meu negócio. Às vezes até a pessoa que vive conosco vai nos paralisar, isso é normal, porque ela não entende aquilo que você está vivendo. Se você quer abrir uma empresa, você vai ter que focar na sua empresa e definir as prioridades, as necessidades. E o curso, naquela ocasião, era a minha necessidade e a minha prioridade. Eu decidi fazer. Nossa, não sei se foi a melhor explicação, mas foi isso que aconteceu. Olha, para mim foi a melhor explicação possível. Eu tenho certeza que para quem está assistindo, quem está ouvindo isso aqui também. Sério, de verdade, muito forte a sua história, muito forte a tua relação com Deus. Eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista, viu, Érica? Fica com Deus e muito sucesso na sua área. Muito obrigada também. E eu sinto que logo, logo eu vou ter que te mandar outra plaquinha a nível 2, hein? Tá chegando. Quero receber. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Nada. E é isso aí. Eu encerro a gravação e a gente continua aqui. Parar a gravação.